4 verbos, então, que estão associados com o processo de audição. 2 você já está mais acostumado e talvez os outros 2 você não tenha ouvido falar ainda. Ouviu, mas ainda não está muito claro. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar todos os 4. Bora lá que eu montei uma apresentação aqui que ficou bem bacana, modéstia à parte. Então, os 2 primeiros aqui é o hear e o listen. O hear e o listen você deve já ter ouvido falar. Então, qual é a diferença deles? O hear está mais associado com o processo físico, o processo mecânico. Se eu consigo ouvir ou se eu não consigo ouvir, não faz diferença muita mensagem. O listen é quando eu presto atenção mesmo na mensagem. Então, I listen to music. The listening practice, então eu ouço música, é a prática de listening, né? Então eu preciso prestar atenção no que eu estou ouvindo. Então, só recapitulando, o hear é mecânico, eu ouço ou eu não ouço, né? Eu consigo ouvir ou não consigo ouvir, ou seja, não faz diferença a qualidade da mensagem, não faz diferença a mensagem que está chegando. E o listen é quando eu paro para prestar atenção de fato. Então, e os outros 2 são o overhear e o eavesdrop. Tá? Então, o overhear e o eavesdrop, talvez você tenha ouvido, talvez não. Então, o overhear é quando eu estou passando assim, por acaso eu ouvi alguém falando alguma coisa. Eu não tinha a intenção de ouvir, mas eu acabei ouvindo. Então, como se eu tivesse assim, a mensagem está ali, né? O som está ali, e eu tivesse de fora aqui, então eu overhear, né? Então, acabei escutando. E o eavesdrop, não, o eavesdrop é quando não tem intenção mesmo. Sabe quando você é criança, que você fica ali com o ouvido ali na porta para ouvir o que os pais estão falando, né? O que os professores estão falando? Esse é o eavesdrop, tá? Mas agora eu vou trazer um diagrama que ajuda a clarear mais um pouquinho. Aqui, lógico que o visual ajuda, mas o diagrama vai ajudar mais ainda. Então, eu peguei cada um dos 4, né? Então, esses 2 aqui de cima, eles têm a intenção e a atenção. A intenção e a atenção, tá? Tanto o listen quanto o eavesdrop. Por quê? Eu tenho a intenção de ouvir o conteúdo. O eavesdrop também, eu tenho a intenção de ouvir o conteúdo, estou prestando atenção. Já o hear e overhear é sem esforço, é sem a intenção, sem esforço. Ou seja, eu não fiz esforço nenhum. Tem 4 palavrinhas aqui, então, que vai ajudar a gravar mais ainda. Então, as palavras são, com relação ao hear, o hear é passivo e o listen é ativo, tá? O overhear é acidental e o eavesdrop é secreto, ou seja, ninguém deveria perceber que eu estou ouvindo aquilo, é quase como se eu não devesse estar escutando, mas eu estou tentando escutar, tá? Então, o hear é passivo, o listen é ativo, o overhear é acidental e o eavesdrop é o secreto. Agora eu vou trazer uma informação que é igualmente importante nesse próximo slide. Eu digo muito para os meus alunos, né? Não basta saber o verbo, eu preciso saber as variações do verbo. Então, aqui eu estou trazendo também as variações. O que eu uso para o presente, o que eu uso para o passado e qual é a variação do particípio, que é o que eu uso lá para os perfects, tá? Então, no caso do hear, né? Hear, heard, heard. Então, já repete isso algumas vezes. Hear, heard, heard. Hear, heard, heard. Quanto mais você repete as 3, você associa as 3 com o que você deseja. Listen, 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 listen. O listen é mais fácil porque ele é regular, fica mais fácil de lembrar, mas ainda assim eu preciso saber que é um verbo regular. Listen, listen, listen. Então, repete eles algumas vezes. Overhear, overheard, overheard. Então, aqui, se aqui era hear, heard, heard, overhear, overheard, overheard. Tranquilo, né? Overhear, overheard, overheard. Beleza? Próximo. Eavesdrop, eavesdropped, eavesdropped. Esses 2 aqui são regulares e esses daqui são irregulares. Vamos para os exemplos. Let's practice. Bora praticar. Agora, na hora da prática, eu vou ter um cuidado aqui de falar algumas frases, tá? E em todas elas eu vou buscar usar o mesmo verbo em português, para você perceber que não é a questão de associar. Ah, então o ouvir é o ouvir é o hear e o escutar é o listen. Não, por quê? Porque às vezes a gente diz assim, ele não me ouve. Então não é que ele não te ouça, ele ouve, he can hear you, ele consegue te ouvir, mas ele não consegue te escutar, ele não para prestar atenção no que você diz, entende? Então não fica com o verbo que a gente usa no português, fica com a ação, fica com a imagem completa, com o contexto, ok? A gente vai ver aqui os exemplos, vai ficar mais fácil. Então, no primeiro deles,
eu acabei de ouvir um barulho. Já tenta aí pensar qual dos quatro, tá? Você diria aqui, tá? Se você disse hear ou heard, né? Tá na família certa. Então, quando a gente diz assim, I've just, alguma coisa a nós. Então, não basta saber qual é o verbo, qual é a variação do verbo. Então, I've just, qual é a variação que a gente vai usar aqui? Se você respondeu heard, está certo. Por quê? Que o I've just é o present perfect. Você vai usar esse aqui. I've just heard a noise. Vamos para o próximo exemplo. E o bacana do vídeo é que você pode depois voltar, assistir de novo, parar, se exercitar, sem saber, ver ali a resposta, tá? Se você é meu aluno, você tem acesso a esse material também. Estou disponibilizando o PDF no canal de práticas diárias, então vai ter acesso ao PDF lá também. Então, próximo exemplo, próximo exemplo. Please, por favor, olha para mim e me ouve. Olha para mim e me ouve. E aí já vai pensando assim, que verbo que você colocaria aqui? E aí eu vou colocar aqui do lado, listen, listen, listen. Né? Um desses três aqui está dentro desta família. Então, por favor, please look at me and listen. Se você respondeu listen, tá certo. Please look at me and listen. Por quê? Porque eu estou dando um comando, né? Por favor, me ouve. Por mais que eu tenha dito me ouve, eu quero que você me escute, eu quero que você preste atenção na mensagem que eu estou te passando. Prestou atenção na mensagem intencional? É listen, tá? Próximo aqui. Cuidado. Eu ouvi o chefe dizendo que ele teve uma manhã desafiadora. Be careful. Alguma coisa. The boss saying he's had a rough morning. Be careful. Então, assim, eu ouvi o chefe dizendo que ele teve uma manhã difícil. O que eu botaria aqui? Se você pensou nas variações ali do over here, você tá certo, tá? Então, a questão é qual deles aqui? Então, não é o over here, over here, ouço por acaso. Não, eu ouvi por acaso. Eu ouvi, tá lá no passado, né? I overheard the boss saying he's had a rough morning. Poderia ter posto I've overheard? Poderia também, tá? Mas eu escolhi botar I overheard, certo? Próximo exemplo. Qualquer dúvida que tenha, bota aqui nos comentários, né? Me aciona se você é meu aluno e eu vou ter o maior prazer de colaborar. When I left the room, I noticed they were. Então, quando eu saí da sala, né, eu notei, quando eu saí da sala, eu notei que eles estavam ouvindo. Eu notei que eles estavam ouvindo. E aí, qual é esse daqui? Esse daqui é óbvio que é alguma variação do eavesdrop, né? Agora aqui, o que eu colocaria aqui? Qual variação dessas? E aqui tem uma pegadinha, porque nenhuma delas. Por quê? Porque tem o word aqui. Eu notei que eles estavam ouvindo, que eles estavam ouvindo. Então, a gente vai usar com o gerúndio, né? They were eavesdropping. They were eavesdropping. Então, nota que na escrita tem um P duplo, né? Tanto no eavesdropped quanto no eavesdropping. E agora tem uma série de 4 exemplos que eles são um pouquinho mais capciosos. Então, vou exigir mais de você. Primeiro, porque eu não vou te dizer qual é o verbo, já vou largar ali direto a variação dele, a conjugação dele, né? Então, você vai ter que pescar, perceber, pensar qual dos quatro e qual dos quatro verbos e qual das variações do verbo eu vou usar, tá? Então, primeiro exemplo. Eu amo ouvir música. Eu amo ouvir música. Qual deles aí? Qual das variações? Então, primeiro, qual é o verbo? O verbo é listen, beleza? E aqui, qual a variação que a gente vai colocar aqui? Eu amo. I love listening to music. I love listening to music. Então, assim, o love, né? Tem gente que diz I love to listen to music. Dá para usar também. Mas para ficar mais trancado, então sempre que a gente pode remover os tos da vida, a gente remove. Não é sempre que a gente pode, então vamos aproveitar. O love é um deles que pode. I love listening to music. Eu amo ouvir música. Exemplo número 2 dessa série, um pouquinho mais desafiadora. As crianças estão muito quietas. Bora ouvir? Bora ouvir? As crianças estão muito quietas. Bora ouvir? The kids are too quiet. Let's. Qual deles aqui é? Se você respondeu esse daqui, você está certo. Agora, qual é a variação? Qual a variação? Let's eavesdrop. Let's eavesdrop.
tá? Porque, por exemplo, bora escutar ali, vou ouvir o que eles estão falando ali, bora ouvir o que eles estão falando, vou ouvir o que está acontecendo, né? Exemplo número 3. The connection is bad. Can you... Então, assim, a conexão está ruim. Você consegue me ouvir? A conexão está ruim, você consegue me ouvir? E aí, tem mensagem, não tem mensagem? Qual que fica aqui? Se você pensou no listen, você se distraiu. É o here, é a variação do here. Por quê? Porque eu não preciso fazer esforço na mensagem, não faz diferença qual é a mensagem que está ali, né? A conexão está ruim, você consegue me ouvir? É só físico, né? Can you hear me? Can you hear me? E esse é um que é muito comum os alunos pensarem a ouvir é listen, né? A escutar é listen, né? Mas o mais comum ali, você está entrando numa conexão, numa reunião no Zoom, can you hear me? E o exemplo número 4. I'm sorry, I couldn't avoid, pontinho, pontinho, you saying that you got fired. Let me know if you need any support. Ah, eu sinto muito, eu não consegui evitar de ouvir você dizer que você foi demitido. Me diz aí se você precisar de algum suporte, tá? Me fala se você precisar de algum suporte. Então, desculpa, eu não consegui evitar de ouvir. Então, ó, se eu não consegui evitar de ouvir, foi acidental ouvir, né? Qual deles que é o acidental? É o over here, né? Agora, qual a variação que a gente vai colocar aqui? Eu não consegui evitar de ouvir. Então, ele está não conjugado. Então, overhearing. I couldn't avoid overhearing you saying that you got fired. Let me know if you need any support. Beleza? O bacana desses exemplos aqui é que você consegue repetir esse vídeo e praticar de novo quantas vezes você quiser. Então, esse é um episódio do Thursday Thoughtful This or That, toda quinta-feira. Nos vemos no próximo vídeo.